Foi. Deixa eu aparecer a imagem. Peraí, foi. Tudo Estamos certo. Estamos ao vivo. Tudo certo agora. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Edu, Fê. Boa noite. Botei uma capa aqui para a gente esperar o pessoal hoje. Vai melhorando, né? Cada programa a gente vai melhorando um pouquinho. Sim, com certeza. Vai inventando moda, né? Como diz meu marido. Vai inventando moda. Mas essa é a ideia, né? Sempre melhorar. Sempre melhorar, né? Sempre melhor. Muito bem. Vocês estão bem? Como foram de feriado? Ai, excelente. Descansei, me desconectei. Coisa boa. Coisa boa. Vamos lá, pessoal. Quem está com a gente aqui, então, ó, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a esse canal. Como a gente falou lá no primeiro programa, esse aqui é um canal colaborativo, né? E ele hospeda esse projeto incrível aqui, que a gente está tocando, eu, Edu e Fê, chamado Autoconhecimento com Direção, né? Então, todas as terças-feiras, nesse mesmo bate-horário aqui, a gente vai bater um papo gostoso sobre temas que vão contribuir tanto para o seu desenvolvimento pessoal, quanto para o seu desenvolvimento profissional. Muito bem, ó, vamos fazer o que nós fizemos semana passada? Deixa eu ver, quem tá aqui, ó, que é do time do Edu, coloca a hashtag Edu. Quem é do time da Fê, coloca a hashtag Fê. E quem veio pelo meu perfil é do meu time aí, coloca a hashtag me. Coloca aqui pra gente ver. Vamos começar a interagir. Quem está aqui, se você está assistindo no replay, você pode colocar também, ó, de quem é a sua hashtag, porque depois a gente assiste, a gente responde, né, galera? Claro. Muito bem. Bom, para quem está chegando hoje, toda semana, cada semana é um capitão que tem esse barco aqui, né? E a gente vai apresentando aí as nossas ideias. Cada semana é um tema diferente para o seu autodesenvolvimento. E os demais marinheiros, quem está aqui participando também no chat ao vivo, claro, vai mandando as suas perguntas, vai comentando aqui para a gente, porque a ideia é a gente ter essa interação aí também. Muito bem, ó, Team Fê, arrasou, né? Maurício, hashtag Fê. E Edu, nós perdemos hoje, hein, Edu? Hoje eu trouxe a gangue. Fernanda trouxe a gangue. Não basta no futebol perder, ainda mais aqui também. Tá difícil. Edu tá meio traumatizado com esse tema. Muito bem, galera. Amor, vocês querem falar alguma coisa? Eu posso tocar? Como é que vocês querem fazer? Não, só quero dar boa noite, que sejam todos bem-vindos. Quem estiver assistindo aí no replay, muito obrigada por você estar aqui assistindo, participando, né? A Mi já falou aí, sempre deixando os comentários, até as perguntas, para a gente poder ajudar vocês, né? Sugestão de tema também é muito bem-vindo aqui, né? Porque esse autoconhecimento com direção, a gente quer saber qual é a direção que você quer tomar. Então, para facilitar aí para a gente também, pode mandar sugestões de tema, que a gente atende o público, não é mesmo? Boa! O povo pede, a gente faz. A gente atende, atendendo a pedidos. Eu também quero dar boas-vindas a todo mundo e só falar rapidinho que Deus não aproxima pessoas, Deus aproxima propósitos. Então, se você quer conhecer melhor e se você quer conhecer melhor em direção, cola na gente que vai ser muito sucesso. Toda aula com um tema muito, muito interessante e vai fazer vocês crescerem cada vez mais. E vai que vai, Michele. Show de bola. Ó, quem tá aqui no Instagram, eu vou deixar aberto, mas daqui a pouquinho vai cair, o link tá na bio. É bom a gente avisar, né? Vem pro YouTube, que o YouTube não tem tempo, não cai, né? A gente fala à vontade aqui, né? A gente pode empolgar e falar mais de 50 minutos. Fica tudo certo. Muito bem. Deixa eu tirar essa capa aqui, que era só para chegar o povo. Cadê vocês aqui? Muito bem. Todo mundo vendo e ouvindo bem, né? Um amigo me perguntou
no direct. Michele, que tema que é esse, bicho? De onde você tirou esse tema? Né, gente? Shit happens, né? Realmente, shit happens, né? Merdas acontecem, fazer o quê, né? Aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? E às vezes essa merda que aconteceu aí, às vezes é uma demissão, né? Às vezes é um término de um relacionamento, às vezes, sei lá, é alguém que morreu no dia do seu aniversário, eu sei lá, né? O fato é que, de verdade, shit happens, né? Elas acontecem. E eu queria começar perguntando para vocês, Edu e Fer, qual foi a última merda que aconteceu? Qual foi a última... Aquela dos últimos tempos, aquela que você fala, caramba, essa foi... Conta aí. Se puder contar, né? Joga na roda aí. Deixa eu tentar lembrar. Vai, Edu, começa aí que eu vou lembrar aqui. O meu é muito simples. Pandemia aconteceu. Realmente, a Lady Murphy ela vai estar sempre nos cercando e quando menos a gente esperar, ela vai aparecer. Isso aí é fato. Eu já tinha um término de relacionamento, mas estava conversando com minha ex, aquele negócio, vai, não racha, vai. Até um ponto que até travou o meu pescoço, não consegui dormir no dia. E aí a gente resolveu que não ia acontecer mais e de fato passou essa dor no pescoço, mas isso foi numa quarta-feira, 2 dias depois de ser decretado a pandemia. E aí, além disso, além de ter fechado tudo em Poços de Caldas, que era minha pesquisa, que por sinal já era para o semestre, e estou a um detalhezinho, e não sou ainda, eu voltei para casa, né? Fui passar a quarentena em Passos, eu estava em Poços, e a 10 minutos de Passos eu peguei uma bela de uma aquaplanagem e bati o carro também. Tudo isso na mesma semana. Tinha seguro, não machuquei nem nada, mas parece que foi algo assim para dar uma limpada no passado e vir coisas novas. Além do mais, que eu já tinha 20 pessoas confirmadas no meu treinamento de gestão de projetos pessoal. Era um treinamento extremamente incipiente, era presencial, uma apostila bem amadora. E o meu aniversário da virada da década, que também não pôde acontecer, eu sempre conto que minhas canequinhas de 30 estão aqui e vão ter que ser feitas no de 31. Tudo no começo de pandemia, parece que 5 coisas. Só que a gente descobre a internet, na verdade ela já existia, mas eu descobri a força dela e passo a passo, resiliente, passo a passo, antifrágil, crescendo com os problemas, construindo um castelo com as pedras que aparecem no meio do caminho. A gente vai aos pouquinhos melhorando e aos pouquinhos entendendo o mecanismo dessa internet, mas sabemos o quanto ela pode impactar e o quanto a gente pode entregar nosso melhor e nossa verdade e levantar nossa bandeira aqui nesse meio que vai ficar cada vez mais ativo na vida de todo mundo. Shit happened so much in my life. Eu vou te falar que isso não vai passar não, viu? Vai continuar acontecendo. Não é problema, agora eu estou preparado. E aí, Fer? Nossa, cara, eu não consegui lembrar de nada assim que tenha me impactado muito forte ultimamente. Olha que coisa boa. Ai, que vida maravilhosa! Né? Acho que eu tô me arriscando pouco, talvez. Mas, fica a dica, amiga, fica a dica. Né? Mas, na verdade, eu acho que são mesmo os desânimos, né, do dia a dia. Às vezes, uma notícia ruim. Semana passada mesmo teve um falecimento de uma pessoa da família, né? Apesar de distante, a gente sente, a gente recebe a notícia. E aí é um dia difícil, um dia ruim. E que você tem que trabalhar, você tem que encarar o dia da mesma forma, né? Então, eu acho que é mais isso. E aquela desconfiança que a gente tem de sempre, né? Será que eu estou fazendo o possível? Não estou fazendo o possível? Será que eu estou dando o meu máximo? E aí, às vezes, você fala, putz, isso não foi tão bom assim e tal. Mas eu acho que algum evento, assim, que tenha me marcado mesmo, que eu tenha falado, putz, isso é para mostrar que tá ferrado,
Não lembrei de nada recente, olha que beleza. Que coisa boa. Se você lembrar, depois você conta pra gente. Eu vou contar uma aqui também. Vocês sabem que meu sonho sempre foi casar, né? Então, eu queria casar, eu queria fazer uma festa, né? Eu queria encontrar o meu príncipe encantado para isso. E eu encontrei essa pessoa e nós planejamos tudo. Casamento, tudo do jeitinho que eu pensei, né? Vestido, a festa, os convidados, a banda, a igreja, tudo, estava tudo pronto. A gente se organizou, sabe aquela coisa para pagar tudo antes, para não começar a vida com dívida, né? Tudo, estava tudo pronto, era só cair para dentro da festa, literalmente. E meu casamento estava marcado para o dia 19 de abril deste ano. Putz. E aí veio a pandemia e eu não casei ainda. Na verdade, assim, depois, né, com muita resiliência, a gente recebeu, casou no cartório, recebeu as bênçãos na igreja, mas a festa ainda não rolou. Porque a festa é para 150 convidados, como é que eu faço? Nossa. Então, eu acho que essa foi uma das grandes chats que aconteceram na minha vida nos últimos tempos, né? Na última semana, eu tô com minha mãe internada com Covid. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Mas é assim, né? Vai lá e vai cá, vai lá e vai cá, né? Hoje tá bem, amanhã não tá. Mas se Deus quiser, essa semana ela tem alta. E é assim, né, gente? É assim. A vida não para que a gente resolva os nossos problemas, né? Edu bateu o carro, terminou o relacionamento, a Fê vem aí uma síndrome de impostora, né, Fê? Vem uma autossabotagem, vem assim, o meu casamento que não sai, a mãe que está internada, mas as coisas que estão em volta, elas continuam acontecendo. Porque o mundo não para que a gente resolva os nossos problemas. Hoje eu até brinquei, né? Postei no feed, eu falei, né? Aquele ditado, Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Caramba, Deus está achando que eu sou o Rambo, né? Porque é uma coisa atrás da outra que acontece. E não é só comigo. Olha aqui, nós estamos em 3, né? Aliás, ó, quem quiser compartilhar aqui no chat, pode mandar qual foi a chute da vez aí. Só a Gretchen que consegue fazer festa de casório em meio à pandemia. Maurício, é verdade. É louco e responsável, né? Ai, não sou a Gretchen, então não rolou minha festa de casamento. Mas é isso, né? A Gretchen deve ter casado umas 50 vezes também, né? Como que é, Edu? A Gretchen deve ter casado umas 50 vezes também. Já tá acostumada com vídeo, não tem nada que tratar dela, não. Eu tenho um amigo que fala assim, gente, eu preciso ser uma pessoa criativa, mas olha, criativo mesmo tem que ser o 17º marido da Gretchen. Já perdeu a graça para ela, né? Já perdeu a graça para ela, tanto faz. Enfim, casaremos ainda, vamos fazer a festa assim que tudo isso passar, né? Fazer o quê? É o que podemos fazer agora. A vida continua, né? E precisamos fazer as outras coisas rodar, porque sobre isso eu não tenho controle nenhum. Né? Se eu não tenho controle, eu vou fazer as outras coisas que estão sobre o meu controle, assim como o que aconteceu com vocês aí também, né? E que com certeza aconteceu com a galera aqui que está assistindo a gente, porque sim, merdas acontecem o tempo todo, a gente está sujeito a essas adversidades, né? Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente colocou lá no post, né? Nós vamos compartilhar com vocês. Chama eu, Maurício. Vamos lá. Não posso falar vamos, que meu marido já me tá com uma pedra daqui. Eu estou proibida de convidar qualquer pessoa. Estou proibida de fazer amizades, entendeu? Proibida de fazer amizades até o final da quarentena. Então, vamos lá. 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? A primeira delas, a gente vai entrar para entender o que é essa resiliência, né? Eu vou trazer para vocês como medir essa resiliência, porque sim, tem como medir ela, né? A gente aplica isso nas empresas aqui, aplica nas equipes, e é muito bacana a estratégia de medição. Vamos falar sobre a diferença aí de resiliência e de antifragilidade, né?
o que distingue uma coisa da outra. E no final, claro, vou trazer uma técnica simples, comprovada cientificamente, sem good vibes aqui, né? Para que a gente aprenda a lidar aí de verdade com essas merdas que acontecem no dia a dia. Porque, como a gente está falando aqui, elas vão continuar acontecendo. Mas a gente precisa ter estratégias para saber lidar com isso, para que isso não nos derrube emocionalmente, né? Porque, caramba, é dureza, né? Tem hora que acontecem umas coisas que, sim, a gente só quer deitar em posição fetal, apagar as luzes e ouvir um sertanejo, não sei. Mas essas estratégias nos ajudam, né? Porque, sim, o mundo não vai parar para que a gente resolva as nossas coisas, né? E no final, claro, né? A gente pode responder as perguntas aqui da galera, né? Para quem quiser, já pode ir mandando aqui, que a gente responde no final. Muito bem. Então, eu queria começar... Quero, né? Eu quero começar falando para vocês justamente sobre essa palavra que está na moda aí, né? A gente ouve muito falar de resiliência hoje por conta da pandemia, por conta dessa condição mundial que estamos vivendo, né? Então, o próprio Karnal, ele fala, né, que resiliência é a competência do século, né? E sim, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Aliás, adoro o Karnal, vou citar ele aqui algumas vezes, porque ele tem uma abordagem muito interessante em cima da resiliência, né? Então, sim, é uma palavra da moda, mas que, quando você vai ver a origem dela, nada mais é do que voltar atrás, né? Resiliência, a origem dela no latim é voltar atrás. E ela está associada à capacidade de cada um de nós, a capacidade que a gente tem de lidar com os nossos problemas, de sobreviver, de superar momentos difíceis, né? Então, diante dessas situações adversas aí, como nós falamos aqui nos exemplos, não ceder a essa pressão, sabe? Então, independente da situação, resiliência é você passar por isso e conseguir voltar ao seu estado original, né? Respira fundo e volta, né? E é muito interessante que vários estudiosos falam que o ser humano, ele precisa desse caos. Ele precisa dessa desordem aí para que a gente possa crescer, né? E que o benefício que vem dessa experiência, desse estresse, do caos, ele torna o ser humano muito melhor do que antes, né? Então, olha que interessante, né? E aí, tem um livro que eu gosto muito, inclusive eu uso ele nas minhas mentorias, eu trouxe aqui para vocês verem, ó. As vantagens da adversidade. Depois eu coloco o nome aqui para vocês. As vantagens da adversidade. E aí, o prefácio desse livro aqui, o prefácio é do Stephen Covey, do Sete Hábitos. E ele fala, né, que tem uma parte do livro que chamou a atenção dele e me chamou a atenção também. E ele fala o seguinte, eu trouxe aqui para vocês. Ele diz que entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço se localizam a liberdade e o poder de mudar a nossa resposta. Nessas escolhas se encontram o nosso crescimento e a nossa felicidade. Então, olha que louco. Entre o estímulo e a resposta tem um espaço. Ou seja, entre o que nos acontece e a nossa reação, tem um espaço ali. E é nesse espaço que mora a liberdade de escolha. O nosso poder de resposta está nesse espaço, né? E ele fala assim ainda, ó, que existe um elemento comum em toda a grandeza, né? Que é justamente o bom uso desse espaço que existe entre o estímulo e a resposta, né? Então, olha que louco, né? Porque é de verdade o superpoder da escolha que a gente tem, né? O ser humano tem um superpoder. É o superpoder da escolha. A gente, diante de qualquer situação, né? A gente tem duas opções. A gente pode escolher agir como vítima daquela situação, ou a gente pode escolher agir como aprendiz daquela situação, né? E é justamente nesses momentos de adversidades que a gente aprende e que a gente cresce, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Porque lá no mar tranquilão, lá todo mundo sabe nadar, né? Mas é na hora que a tempestade vem que a gente identifica de verdade quem é bom marinheiro, né?
O próprio Karnal, ele fala assim que toda pessoa, toda relação, toda empresa, se não está crescendo, está morrendo. E é justamente nesse espaço de tempo aí, né, entre o estímulo e a resposta, entre o que aconteceu e a nossa reação, é que está a nossa liberdade de resposta. É justamente nesse espacinho aí que a gente vai crescer ou a gente vai morrer, né? E a grande sacada está em saber utilizar bem esse estado, né? Porque esse espaço, porque as pessoas que usam bem esse espaço de tempo aqui, elas respondem muito bem às adversidades, né? Com mais rapidez, com mais flexibilidade, com resiliência de verdade, né? E conseguem sair das crises com muito mais facilidade, né? A grande questão da resiliência é que o contrário também é verdadeiro, né? Porque pessoas que não usam muito bem esse espaço, que têm baixa resiliência, ficam presas muito tempo no sofrimento, na dificuldade, né? Demoram muito mais para sair desse tufão aqui que a gente entra de vez em quando, né? E engraçado assim que eu atendo várias empresas aqui, trabalho com desenvolvimento de equipes, e nesse período de pandemia, principalmente, a gente se dedicou muito a estudar, né? A entender por que alguns indivíduos, alguns líderes, né? Eles continuavam gerando resultado, mesmo em meio à crise, e outros simplesmente pararam, estacionaram, eles não conseguiam sair do lugar, né? E o grande desafio das empresas foi justamente esse, né? De medir, de estudar e de desenvolver a resiliência nas suas equipes, para eles saberem lidar com tudo isso, né? Essa foi a grande sacada aí das equipes para trabalhar principalmente os times remotos diante de tantas situações, né? E o mais bacana é que essa medição, seja a sua resiliência, né, na vida pessoal, seja a resiliência da sua equipe na empresa, essa medição, ela é possível, né? E aí a gente entra no segundo tópico aqui, né, que é como medir essa resiliência. E essa tese, né, ela está nesse livro aqui, da diversidade, tá? E ela fala o seguinte, que todos nós temos um QA. Eu até coloquei aqui, que eu falei, se ficar confuso, vou colocar aqui. Ó, todos nós temos um QA, que é o quociente de adversidade, né? E esse QA, ele é formado entre os 12 e os 16 anos ali. E nada mais é, gente, de forma muito simplificada, do que a maneira como a gente reage às adversidades, né? A forma como eu reajo ao mundo, né? E essa formação desse QA, ele é composta por duas vertentes. 10% dele é uma carga genética. Então, eu trago isso, né, geneticamente. Mas 90% vem das coisas que eu aprendi, que eu vivi, que eu experienciei durante a minha infância, né? Então, são comportamentos adquiridos. E aí, uma outra coisa interessante é que o QA, uma vez adquirido, ele não diminui. Mas eu posso trabalhar para aumentar a minha capacidade de lidar com essas adversidades, né? Mas, para isso, o primeiro passo, como qualquer processo de desenvolvimento, é eu tomar consciência dele e decidir modificar. Tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Tá bom. E aí, assim, ó, esse QA, o quociente de adversidade, ele é formado por um composto de comportamentos. Eu coloquei aqui só para facilitar também. Um composto de comportamentos que vão determinar isso, tá? Que é o que a gente chama de CRAD. Isso aí, ó, CRAD. É um acrônimo, né, que traz 4 comportamentos que determinam a nossa condição de lidar com a diversidade, que é controle, responsabilidade, alcance e duração, tá? E é justamente esses 4 comportamentos aí que são medidos pelo teste, que a gente chama de teste do CRAD, né? E o resultado dele, ele mostra justamente como é que eu respondo às adversidades. Como é que eu respondo às coisas que acontecem na minha vida, né? É claro que a gente não tem tempo para fazer esse teste aqui agora. Mas, o que eu fiz?
eu trouxe 4 perguntas-chave que a gente aplica lá na mentoria para vocês anotarem e poderem refletir sempre que se depararem com uma adversidade, né? Eu gosto de dizer que o CRAD é a única coisa que você pode levar com você em todas as batalhas, sabe? É ele que vai determinar se você vai ganhar, se você vai perder, né? É ele que vai determinar se você vai sair disso a curto prazo, agora, ou se você vai sair desse emaranhado aí a longo prazo. É justamente esse CRAD. Então, ele instantaneamente você consegue avaliar a situação e sair dela melhor, né? Então, qual que é a ideia? Quando você se vê diante de uma adversidade, por exemplo, o Edu bateu o carro, terminou um relacionamento, né? A Feira hoje não acordou muito inspirado, ou perdeu alguém, um ente querido, né? Sempre que acontecer qualquer coisa, né? Você vai avaliar que tipo de pensamentos que vem, que tipo de palavras que vem, que tipo de emoções, né, que acende aí dentro de você. Mas a ideia é assim, que você possa fazer 4 perguntas. Uma pergunta relacionada a cada comportamento, a cada letrinha dessa aí do CRAD, né? Então, imagine lá. Vamos pegar uma situação de exemplo aqui, tá? Então, vamos supor que você bateu o carro, tá? Uma situação aconteceu, bateu o carro. Então, diante daquela situação ali, você vai fazer a primeira pergunta, que é assim, ó. O quanto de controle eu estou sentindo ou eu estou demonstrando agora? O quanto de controle? Controle da situação e controle emocional. Isso ajuda você a ponderar ali, tá? É parar e refletir. Pera, o quanto de controle eu tenho sobre essa situação? O quanto de controle eu tenho sobre as minhas emoções? A segunda pergunta. Até que ponto eu estou avançando ou eu estou recuando dessa situação? Até que ponto eu estou assumindo a responsabilidade? E aqui é muito mais a autorresponsabilidade, né? Então, até que ponto eu estou, ok, é aqui que eu vou resolver, ou eu estou fugindo, eu estou recuando dessa situação, tá? Ou eu estou terceirizando isso, tá? A terceira pergunta, que é relacionada ao alcance. Que dimensão eu estou dando para isso? Até onde eu estou deixando isso chegar? Porque, por exemplo, e esse alcance é muito, muito bacana, assim, porque às vezes acontece uma coisa pontual. Exemplo, a Fê trouxe para nós aqui agorinha que ela perdeu um ente querido na semana passada. Mas na semana passada, por exemplo, foi a estreia do nosso programa. Agora, imagina se a Fê tivesse dado um alcance maior, ou seja, se ela tivesse permitido que essa situação pontual atingisse todas as áreas da vida. Então, uma situação isolada estaria prejudicando todas as outras áreas da vida. Por exemplo, a área profissional. Não vou poder ir não, porque, né, faleceu aqui, não vai dar. Mas não, ela soube medir esse alcance. Não quer dizer que ela não sentiu, não quer dizer que ela não teve empatia, teve. Mas, ainda assim, ela mediu esse alcance para que isso não prejudicasse todo o resto, né? Porque é muito comum, quando a gente fala de inteligência emocional, né, gente, que o desequilíbrio disso faz com que a gente dê um alcance muito maior. Então, eu bati o carro de manhã, ó vida, ó céus, a minha vida acabou. Né? Então, eu desmarco todos os meus compromissos, ligo para todos os clientes, falo que eu não vou, né? Eu já termino meu relacionamento, porque nada dá certo para mim, aí eu chego em casa, eu brigo em casa, aí eu desconto na comida, aí eu não vou na academia, aí vira uma bola de neve, né? Eu dou um alcance muito maior para isso. Então, essa pergunta do alcance, ela é bastante estratégica, assim, para que você cerque a situação, sabe? Bota uma cerquinha, assim, não deixa passar para o outro lado, né? Não deixa chegar do outro lado. E a pergunta-chave da duração é assim, ok, quanto tempo você acha que isso vai levar? Né? Até que ponto eu estou deixando a adversidade me arrastar? Né? Porque, principalmente em casos de luto, é importante você viver isso, né? Você sentir isso. E às vezes é um luto porque perdeu alguém, mas é um luto que você bateu seu carro também. Né? Às vezes é um luto de um término de um relacionamento,
É um luto, né? É um luto de um casamento que não aconteceu, é viver isso é importante. Mas é importante que você coloque uma duração, né? Até quando você vai permitir que isso afete a sua vida? Não, beleza, eu vou sofrer, chorar aqui, ó, só até amanhã. Eu vou me permitir 24 horas. Beleza. Então, se dê esse prazo e respeite esse prazo. Porque senão, o teu emocional te puxa para baixo, né? Vai te levar para baixo das cobertas em posição fetal e tu vai ficar ali, né? E cada vez mais vai ser difícil de sair. Então, é você determinar também qual é a duração. Então, essas 4 perguntas chaves aí, né, que nos fazem pensar sobre o controle, o quanto eu tenho de controle, sobre a responsabilização, você entender como você pode se autorresponsabilizar por aquilo, sobre o alcance e sobre a duração, né, que são as 4 letrinhas do CRAD. O que o teste faz, gente, é avaliar o quanto você tem de cada um desses hoje, né, para que você possa entender, esse aqui está mais deficiente, então eu vou trabalhar nisso, só para vocês entenderem, né. Mas, assim, só essas 4 perguntas que eu estou trazendo aqui hoje, elas trazem resultados muito fortes, né? Eu fiquei muito impressionada, assim, com o resultado das minhas mentoradas que aprendem a sintonizar esse CRAD, a mentalizar essas 4 perguntas, né? E a hora que o desafio aparece, não, peraí, ok, isso aqui, qual que é o alcance que eu vou dar para isso? Quanto tempo isso vai durar? Né? Qual que é a minha responsabilidade diante disso? E o que eu tenho de controle? Porque, por exemplo, diante de uma pandemia, a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai vir, né? Então, é importante a gente pensar nisso, para pensar o que a gente pode fazer, né? Porque os desafios vão aparecer, né, gente? As adversidades vão vir. E se a gente não aprender a sintonizar tudo isso, a nossa resiliência cai. Então, vai doer muito mais, vai demorar muito mais para a gente sair dos altos e baixos da vida, né? A minha avó falava, os altos e baixos da vida. Então, demora para a gente sair desse baixo, né? Porque é assim, né? É utopia achar que a vida... Pensei, planejei, agora eu vou seguir, né? Uma linha reta, né? Que bom seria se fosse assim, né? Nossa, mas não, né? É assim, né? É assim. Então, a resiliência nos ajuda com isso. E você trabalhar esses 4 pontos aí do CRAD, entender essas 4 coisinhas aí, esses 4 comportamentos, nos ajudam bastante. Né? Ô, Mi, posso fazer um comentário que eu pensei aqui agora? Eu tô pensando aqui no seguinte, né? Esse negócio da gente colocar prazo é muito importante, porque ao mesmo tempo que a emoção vem, que o sentimento vem, é importante que você sinta ele também. Porque quando você só engole e fala assim, não, porque eu sou forte, porque eu sou resiliente o tempo todo, toda hora, todo dia, e eu vou enfrentar o mundo, vai gerando uma sobrecarga muito grande. Então, é justamente isso que você está falando. Limitar ele, né? Colocar uma dimensão. Calma, que eu também não vou deixar isso abranger tudo na minha vida, né? Meu pessoal, meu profissional, e acabar me prejudicando em outras áreas que não seria necessário. E principalmente colocar um tempo. Não, quer saber de uma coisa? Hoje eu tô mal e eu vou ficar mal e pronto, acabou. Mas amanhã eu vou acordar de um jeito diferente. Eu lembrei disso justamente porque no começo do mês passado, não, na verdade, julho, eu até fiz um desabafo no Instagram, que eu cheguei e falei que eu não estava num dia bom, que eu estava me sentindo muito mal, muito péssima, sabe, quando tudo que você faz parece que dá errado, nada vai para frente, nada dá certo, e que eu estava sentindo aquilo que eu achava legal mostrar isso para as pessoas, que não é uma vida cor-de-rosa, todo mundo tem, né? E ainda as pessoas acham que nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, a gente tem a vida brilhante 100% do tempo e das horas e do dia. E não é assim, né? Exato. E aí eu determinei, não, hoje eu vou me permitir sentir, hoje eu não tô bem, e tchau, vou me desconectar e vou viver isso aqui. E no outro dia, pronto, você levanta, você se recompõe, e foi aí até que surgiu o meu desafio de agosto, que foi de setembro, que foi o Alto Amor em setembro, justamente por conta disso. Então, a gente põe o limite e ainda gera a força diante desse nosso sofrimento, né? É daí que vem a nossa resiliência.
Então, eu lembrei desse episódio justamente por você falar, e eu não conhecia o CRAD, mas eu sempre penso, qual é o limite que eu vou dar para esse meu momento? Hoje eu estou disposta a sofrer, mas amanhã acabou. Hoje eu não estou bem, mas amanhã chega. Né? Então, não, ok, essa semana eu não vou conseguir ir para academia, mas é essa semana. Sim. Então, eu acho bem bacana. Delimitar, né? Porque quando a gente fala de equilíbrio emocional, às vezes, quando você começa a trabalhar, né, isso com uma equipe, por exemplo, tem como é que fala? Um erro de conceito, né? Porque as pessoas acreditam que ser equilibrado emocionalmente é você não chorar, é você não surtar, é você não falar que hoje não quero, né? É você... Não é isso. Não é você não sentir, né? Mas é você se permitir sentir com duração, né? E sentir as coisas certas na hora certa, né? Somos seres humanos, pelo amor de Deus. A gente também chora, a gente também grita, né? Diante disso. Mas essa questão da duração. E olha como né? Mesmo inconscientemente, mesmo sem conhecer o CRAD, você já traz isso para sua vida, né? Isso é muito bacana. Muito bom, gostei. Igual a gente for pensar na questão de aprendizado, a gente for aprender alguma coisa, for botar um conhecimento e concretizar ele, nós podemos perceber que no sofrimento, na resiliência, a gente tem que internalizar a coisa, deixar sentir aquele momento. E aí tem um livro também que eu li, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele não é o assunto de hoje, mas ele diz que quem busca demais o sucesso não é feliz. Na verdade, você tem que ser feliz primeiro e o sucesso vem. É aquela história você não corre atrás do gato, você atrai o gato para vir para sua vida. Mas ele tem um trecho muito legal que ele diz, só que em questão de trabalho. O Harvard é a universidade mais complicada, mais difícil, que tem mais pressão do mundo inteiro. E aí as pessoas, quanto mais trabalho ela tinha, trabalho de universidade mesmo, as que se isolavam mais eram aquelas que ficavam extremamente mais depressivas. Então, também esse negócio de internalizar, algumas pessoas, principalmente como eu, que se for fazer análise comportamental, você vai perceber que é influente ou comunicador, depende do como você faz, que existem dois tipos. Precisamos de pessoas. E aí algumas pessoas elas se internalizam tanto e não conseguem colocar para fora, principalmente com as pessoas que você gosta mais, as pessoas que você confia mais, você vai implodindo, você vai se matando aos poucos. E isso é uma autossabotagem que é tão pouco falada, né, que nós temos sim que mostrar a nossa vulnerabilidade. Ela faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida. Não é todos os dias que vamos estar no nosso melhor e também nunca que vai ser todos os dias que vamos estar no nosso pior. E aí que surge a depressão, surge a ansiedade. As pessoas vão ter que se curar, procurar terapia de uma coisa que elas não entendem o conceito. E o conceito, de fato, ele é básico. E por ele ser básico, as pessoas não dão tanto valor. E aí as pessoas só vão procurar ajuda quando a bomba já explodiu de dentro para fora. É verdade. E às vezes a gente planeja, né, as coisas. Você estava falando de perfil, eu lembrei disso, né? A gente gosta de planejar tudo. Meu perfil, por exemplo, não é o do planejador, mas eu planejo porque me ajuda a executar, né? Então, todo mundo planeja de alguma maneira, né? E a gente acaba criando expectativas, né? E quando a coisa acontece, a gente tem dificuldade de lidar com ela, né? E a gente espera a bomba acontecer, espera a coisa explodir para procurar essa ajuda, né? Inclusive, você falou do jeito Harvard de ser feliz. No livro, ele fala um pouco disso aqui, que parte dos acontecimentos da nossa vida depende dessa nossa decisão, mas ela está externa, né? Que só, ao contrário, só 10% disso aqui está externo, que 90% é interno, né? Eu até falei disso na semana passada na aula de autossabotagem, que tem uma pesquisa dentro do livro que fala que a felicidade, ela é interna, né? Que
10% são fatores externos, mas 90% é como eu trabalho isso, né? As minhas emoções e os meus sentimentos, inclusive para lidar com essas situações, né? Então, assim, quando o Karnal fala, né, que a resiliência, ela é a competência do século, é a palavra da moda, eu concordo com ele, mas, assim, sinceramente, eu acredito que resiliência é pouco. E aí eu quero trazer uma outra referência, que é essa Bíblia aqui, ó. Taleb. Se não for Taleb, né? eu mudo de canal. Taleb. Não tem como falar disso, né, sem a gente trazer esse conceito do Taleb, porque a resiliência é você voltar à sua forma original, né? E ele traz a antifragilidade como sendo muito mais do que isso. Eu até separei um trecho aqui, te falou lendo os livros na aula, mas eu achei importante. Ele fala o seguinte: ele fala, é que normalmente eu colocaria num slide e tal, vou trazer no livro mesmo, vamos ver que a gente vai papiar. Olha, ele fala o seguinte, que algumas coisas se beneficiam dos impactos, né? Elas prosperam, crescem, quando são expostas à volatilidade, à desordem, ao caos que a gente falou antes, né? No entanto, não existe uma palavra para designar o oposto de frágil. Vamos chamá-lo de antifrágil, né? A antifragilidade, ela não se resume à resiliência, né? Ou à robustez, ele coloca aqui. Porque o resiliente resiste ao impacto e ele permanece mesmo, ele volta à sua forma original. O antifrágil não, o antifrágil ele fica menor, ele fica melhor, né? E aí, um outro trechinho aqui para a gente começar também, ó. A antifragilidade tem uma propriedade muito singular de nos capacitar para lidar com o desconhecido, de fazer as coisas sem compreendê-las e fazê-las bem. Permita-me ser mais incisivo, ele coloca. Somos muito melhores agindo do que pensando, graças à antifragilidade. Eu preferiria ser ignorante e antifrágil a extremamente inteligente e frágil em qualquer situação. Né? Então, a forma como ele coloca o conceito de antifragilidade, né? Que é uma coisa frágil, vamos pensar numa coisa frágil, algo que, mediante uma pancada, ele se quebra. Pensa num vidro, por exemplo, né? Ele se quebra e ele não volta à sua forma original, né? E quando você vai olhar a teoria, qual que seria o contrário de frágil? Seria uma coisa dura, uma coisa firme, né? Mas, não, ele traz um outro conceito aí, né? O resiliente, o que ele fala o tempo todo, inclusive está aqui nesse livro, né? Que o resiliente, ele passa por tudo, passa pela pancada, né? Parece que vai quebrar, mas ele volta ao seu estado original. E o antifrágil é o verdadeiro oposto do frágil, né? Porque é algo que, mediante a pancada, ele vai se danificar, né? Mas ele volta ao seu estado original muito melhor do que ele era originalmente. Né? Ou seja, o antifrágil ele tem a verdadeira capacidade de crescer, de evoluir após a pancada, né? Após as tempestades da vida. Então, eu até fiz essa pergunta hoje lá, né? Será que a nossa busca realmente tem que ser pela resiliência, né? Colocando assim, no momento que a gente está vivendo hoje, né? Imagina passar por toda essa situação mundial e sair do mesmo jeito que a gente entrou, né? É inerte, né? Você não floresceu nada, você não cresceu nada, não prosperou nada, né? Então, o conceito de resiliência, ele é isso. Você entrou lá, apanhou, e saiu do outro lado igualzinho, né? E o conceito de antifragilidade, não. Você entrou, apanhou, aprendeu, cresceu, quebrou, construiu de novo e saiu muito melhor, né? Então, eu acho que uma forma simples da gente pensar, claro, né? Que uma Bíblia desse tamanho não fala só isso, né? Mas é uma forma simples da gente pensar que talvez a competência do século não seja a resiliência, né? A pessoa está abusada, né? Tá batendo de frente com o canal aí. Que não seja a competência do século, não seja a resiliência, mas que seja a antifragilidade, né? Entendendo esse conceito. E assim,
eu acho que a grande forma da gente diferenciar, né? Tá, mas como é que eu sei, né? Como é que eu desenvolvo essa antifragilidade, né? Então, que ela é muito além da resiliência. É justamente diante das porradas, das merdas que nos acontecem, né? Das pancadas, a gente tem a capacidade de processar uma aprendizagem, né? É a gente olhar para aquilo que nos aconteceu, né? E pensar assim, beleza, o que eu vou tirar disso, né? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Para que, quando essa tempestade passar, né? Esse turbilhão passar, eu consiga voltar muito melhor do que eu estava antes. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Sermos antifrágeis aí, né? Sim. O que vocês acham? E eu acho que essa pergunta, ela é excelente. O que eu preciso aprender com isso? Porque tem pessoas que elas passam 1000 vezes pela mesma situação e ela se repete e ela vê que não melhora e continua acontecendo e ela não se pergunta, o que eu preciso aprender com essa situação? E foi outra coisa também que eu me perguntei. O que eu preciso aprender? Por que isso está acontecendo agora que eu preciso aprender? Né? Eu não estou enxergando, porque se você ainda não aprendeu, se você está repetindo o mesmo erro, é porque você não enxergou o que você precisa melhorar, né? Então, eu acho que essa pergunta, ela é sensacional também. O que eu preciso aprender com essa situação? Porque é aquilo, o problema vai acontecer a todo tempo, né? Já que a gente está falando de livro, vou pedir sua licença aqui para citar também os livros do Mark Manson, o Fudeu Geral, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se e o Fudeu Geral, onde ele fala justamente disso, dessa procura incessante por felicidade, né, que as pessoas colocam a felicidade tudo no lado externo, porque quando eu tiver, eu vou ser feliz, quando eu for, eu vou ser feliz, e sempre querem fugir dos problemas. E a vida nada mais é do que você resolver problema e você aprender com eles e vida que segue. Então, até eu fiz um post essa semana falando justamente disso. Não espera por uma vida melhor, né? Vive uma vida melhor. Né? Você não tem que ficar esperando cair do céu as coisas. Eu acho que o conceito do antifrágil é muito isso. O que eu preciso aprender e como eu vou resolver esses problemas, né? Porque problema vai vir toda hora, o tempo todo, seja pequenininho ou seja gigantesco, né? Então, eu acho muito legal. Gostei das duas perguntas hoje. Tem aquele ditado nosso, né? Desculpa, não pode falar. Pode falar. É que eu lembrei daquele ditado, né? Errar 2 vezes é burrice, né? Que a gente ouvia lá atrás, né? Mas se você for olhar assim, errar a mesma coisa é burrice, mas erros novos, né? Trazem crescimento. Então... São necessários. Se eu não disser que o contrário de frágil é dúctil, o meu sentimento de mestrando em engenharia de materiais vai me matar, que eu tô coçando. Então é isso, é dúctil. Precisava falar. Tem uma frase. Não, tô me matando aqui. Eu tava rindo aqui. Tem uma frase que é legal, que a gente ouve, e está muito relacionada também com aquele gap, né? Aquele espaço que você falou da coisa que aconteceu e a consequência, que é a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso tem muita relação de quanto tempo a gente vai ficar sofrendo por isso, a gente vai tirar algum aprendizado de fato disso, e eu costumo dizer que o inteligente é aquele que aprende com o erro, o tolo é aquele que continua errando sem parar, e o sábio é aquele que pega os erros dos outros, seja nos livros, em mentoria, e pega realmente o caminho já traçado e segue ele já para não errar. O erro, antigamente, ele era muito... O culto era para não ter erro. Hoje em dia já é o contrário. Erre barato, mas erre barato e rápido, e conserte mais rápido ainda. Lógico, até uma criança, se nós formos pensar, é dessa forma que acontece. Ela bate a cabeça, opa, aqui eu não vou não. Ela cai para um lado, eu aqui não vou não. E diz que a criança começa a andar, eu não sei nem se é científico, mas eu li isso. A criança começa a andar quando ela cai os 360 graus, ela cai em todas as direções. Ela falou que esse trem não é legal. Aí ela começa a andar. Porque o andar
Não, foi uma palavra que a gente inventou. Quando a gente vai quase cair, a gente põe outro pé. Então, nós nunca vamos... A gente não anda, a gente evita a próxima queda. Então, se a gente for pensar nisso, o antifrágil é isso. É descobrir soluções novas, que não são clichês, que todo mundo está fazendo, para realmente pegar um impulso, uma propulsão nova e vir mais forte. Cada vez mais forte. Porque as fases, elas não vão ficar mais fáceis. Nós que vamos voltar cada vez mais fortes. E aí a Mia até perguntou, quando você se sentiu antifrágil? Se eu olhar para mim antes da pandemia, estava até meio perdido. Vou fazer o mestrado, depois vou dar aula. Mas e aí? Dar aula onde? O que vai acontecer? E esse crescimento que a gente faz, que a gente passou, acredito que todo mundo, por estar vindo para mim, pelo menos, em mares nunca navegados, a gente tem que partir do princípio que, o quanto nós já andamos do ponto A e não o quanto falta para o ponto B. Ou, às vezes, nem mirar um ponto B. Vai mirando uns checkpoints, uns marcos e vai, como diz a nossa querida Dilma, vai dobrando a meta, né? E isso é interessante, porque cada vez mais nós vamos percebendo que vamos ficando melhores e melhores e melhores. E aí os desafios, eles parecem menores. E ainda temos que buscar novos desafios, que não é o caso de conversar hoje, né? Mas basicamente é que Csikszentmihalyi fala, né? Que é o estado de flow. Eu, particularmente, felicidade para mim é quando eu estou vencendo desafios e estou trazendo as pessoas que eu gosto para próximo de mim. Se não tiver desafios, a Fernanda até falou, como é que é? Problemas sempre acontecem, mas assim, para a gente, para todo mundo que está no mercado, para todo mundo que está economicamente ativo, se não tiver problemas, não tem trabalho. E como é que faz? O trabalho é o que dignifica o homem, o trabalho que é o servir o próximo. Se não tiver isso, o mundo acaba, porque a engrenagem para. Então, tudo está relacionado. E aí, cada vez mais, nós vamos descobrindo pontos fortes, pontos que a gente estava meio ocultos, e esses pontos ocultos, às vezes, é a propulsão, que quando tem a queda, o fracasso, o erro do antifrágil, que a gente coloca isso em evidência e, juntamente com nossos outros pontos fortes que a gente já sabia, volta cada vez mais forte. É verdade. É bem isso, né? E, assim, só para trazer o quarto ponto lá que nós falamos, né? Que é a ideia de trazer uma técnica simples para que todo mundo pudesse aplicar para aprender a lidar com tudo isso no dia a dia, né? Porque, de novo, as coisas vão acontecer, né? Mas como é que eu faço para, nesse espaço, nesse gap aí, conseguir reagir melhor, para poder parar, pensar, trazer um aprendizado para que eu possa evoluir, né? Porque é caindo e levantando, né? Que a gente vai. E aí, eu gosto muito de trazer nesse momento a técnica do próprio Stephen Covey, né? Que é a regra 10-90, vocês devem conhecer aí, né? Que ela diz basicamente o seguinte, que nós só podemos controlar 10% das coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente não pode controlar, sei lá, o computador que estragou, o trânsito que parou, um voo que atrasou, a pandemia, né? A gente não pode controlar isso, tá? Mas a gente pode controlar a forma como a gente reage a essas adversidades, né? A essas coisas que nos acontecem. Porque os outros 90%, eles são resultado da nossa reação. Então, 90% das coisas que nos acontecem ocorrem por conta do que a gente faz quando a gente está estressado, quando a resiliência está baixa, quando a gente está focado no problema. Né? Então, independente do que aconteceu, independente do tamanho da sua adversidade, né? A gente pode escolher como reagir, porque esse espaço ele existe entre o fato, o acontecimento e a nossa reação, existe um espaço. Né? Então, que a gente possa olhar para esse espaço, né? E aplicar essa regra 10-90, né? E pensar, ok, 10% eu não tenho controle, já foi. Eu já derramei o leite, eu já quebrei o copo, eu já bati o carro, meu casamento já foi adiado, né? Meu parente já faleceu, meu relacionamento já terminou. Eu não tenho controle sobre isso, já foi. Agora, 90% é a forma como eu vou reagir a isso, né? Então, diante de qualquer coisa, sempre pensa, né? 10-90, ok, já foi.
Não vai voltar atrás, já bateu o carro, já foi. E agora, daqui para frente, como é que você escolhe? Que tipo de alcance você escolhe dar? Que tipo de controle você escolhe ter? Né? Que tipo de responsabilidade daqui para frente? Que tipo de duração? Né? Porque é isso, né? A gente não tem controle sobre tudo na vida, mas a gente tem comando sobre as nossas reações, porque isso é nosso, né? E essa técnica que é muito simples, né, do Coven, mas ela é muito eficaz, eu uso muito ela, né? Até o meu pai, ele fala assim, tá bom, já sei, 10,90. E eu falo muito. Porque ela me ajuda, né? Não só a ser mais resiliente, mas ela também me ajuda a crescer, me ajuda a buscar aprendizados, né? Me ajuda a ser mais antifrágil. E ela é imediata, né? Aconteceu a coisa, pera. Não vai adiantar eu explodir, brigar com todo mundo, né? Não vai. Ok. O que eu vou fazer daqui para frente? Porque quanto a isso, não tem mais o que fazer. Então, o que eu quero deixar o convite aqui para vocês, mas também para quem está assistindo a gente agora, vai assistir depois, para que, diante dessas adversidades, a gente possa aplicar essa regra, né? Que vai nos ajudar a focar no aprendizado, vai nos ajudar a focar na solução, no que pode ser feito de verdade, e vai colocar a gente para crescer, né? Que é justamente isso que ele fala. O que diferencia um resiliente de um antifrágil? É que o antifrágil, ele passa e cresce, evolui. Né? Então, que a gente possa aplicar isso na nossa vida justamente para poder crescer, para poder evoluir, né? É verdade. E eu acho que essa regra também te coloca como responsável, né? Autorresponsável pela sua vida, pelas suas atitudes e pelos resultados que você tem, né? Porque é muito fácil, quando a gente culpa tudo, se colocar no papel de vítima, né? Aí a gente faz a regra ao contrário, né? 90% é culpa do mundo externo, das pessoas e de todo mundo, e o que cabia a mim eu fiz. Não, peraí, será? Será que você fez tudo? Será que você não fez demais, não falou demais ou não falou de menos? Então, eu acho que essa regra é justamente se colocar como papel de responsável pelo aquilo que você faz, que você fala, pelas suas ações. Muito bacana. E é simples, né? Simples de aplicar, né? É verdade. É bem legal. Diante de uma situação, nós temos 1000 formas de agir, né? Às vezes, se acontecer a mesma situação comigo, com o Edu e com a Michele, cada um vai ter uma reação diferente, né? Então, é nossa poder, escolha. Né? É o poder da escolha, né? Você vai aprender com isso de alguma forma ou você vai ser vítima da situação? Uhum. E aí, as duas coisas que eu queria citar. A primeira, que é, de novo, esse gap. E aí não é o tópico de hoje, mas a gente vai fazer as escolhas por que nós somos. Princípios, valores, nosso nome, nosso propósito, as coisas que nós acreditamos, nossas bandeiras, tudo isso. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas todas as nossas escolhas, tem que ser muito enfatizado isso, né? Elas acontecem por alguma coisa. E essa alguma coisa é interno. E muitas das vezes, a maioria das pessoas nem sabe isso, né? A gente que acabou estudando essas coisas já sabe um pouquinho, um passo a mais. Eu não sabia até alguns meses atrás e falei, meu Deus, realmente, a gente faz as escolhas de acordo com os nossos valores, e pelo que a Fernanda falou também, a situação vai ser diferente para a Michelle, vai ser diferente para ela, vai ser diferente para mim, porque nós temos um ranqueamento, uma hierarquia diferente das coisas que a gente acredita. E o segundo ponto é, ou você vai dar o foco nos 90, ou você vai dar o foco nos 10. E aí as pessoas querem primeiro pensar em motivação, resultado, foco, disciplina, antes de ter a clareza das coisas. E muito mais importante do que a velocidade, de fato, é a direção. E é isso mesmo. Você não tem como você dar um foco na coisa errada, porque vai vir resultado errado. Mas se você der foco na coisa certa, nos 10%, onde você controla, na proatividade de você procurar soluções e não simplesmente procurar 10 problemas daquele probleminha pequeno que estava, as coisas acabam se fluindo melhor.
se conectando com você mesmo e você tendo respostas melhores para qualquer adversidade que aparecer. É verdade. Com certeza. Show de bola, gente. Gente, ó, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem. Quem que vocês vão ser depois que essa pandemia passar? Pra gente, tá perguntando? Uhum. Eu quero ser o maior palestrante da região. Tá na hora da botar minha autoridade aí a fundo. Já tô com muito conhecimento aí, tá na hora de botar. Já tava começando a trilhar, agora vai voltar e vamos voltar cada vez melhor. É verdade. Eu também vou sair dessa pandemia. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês. Tem hora que eu até esqueço que existe pandemia. Porque, assim, igual eu falei pro Edu, o dia que a gente fez a live, eu já estava trabalhando pela internet, meu negócio já estava mais no online do que no presencial. Mas, assim, eu me abstenho das notícias, das coisas, sabe, assim, para não ficar sofrendo, porque no começo eu sofri demais, né, quando tudo aconteceu, que tudo explodiu, eu falei, meu Deus, todo mundo vai pegar, todo mundo vai morrer, eu vou pegar, bate aquele desespero, e quanto mais a gente vê noticiário, pior a gente vai se sentindo, né, então eu continuei vivendo, assim, é lógico que com todos os cuidados, trancado em casa e tudo mais, mas continuei fazendo, continuei estudando, e eu acho que depois disso, eu aprendi a dar valor a coisas que às vezes passavam despercebidas, né? Como, por exemplo, respirar um ar puro quando você entra no supermercado. Que a gente fica lá com aquela máscara. Gente, hoje eu fui para academia com aquela máscara. Como é difícil, né? Então, às vezes é uma coisa que a gente não agradece, a gente não dá valor, e quando a gente tira, né, a gente sente falta. Então, eu acho que eu vou sair muito mais grata pelos pequenos detalhes, pelas pequenas coisas que nos foram tiradas de uma hora para outra, né, essa nossa liberdade de poder sair, viajar, fazer e acontecer, né, isso aí foi totalmente retirado. E a questão de aglomerar mesmo, né, eu tô com uma saudade de um evento presencial, de uma imersão, para ver aquele monte de gente se abraçando, sabe, assim, o tanto que isso é bom, o quanto isso nos dá uma repaginada, né, então, mas é basicamente isso, acho que eu vou sair muito grata e bem mais afiada também, porque olha o tanto que eu estudei nesses últimos meses. Eu acho que eu também, se a gente for falar em índice de conhecimento, né, eu acho que eu soube aproveitar bastante esse momento, né, para estudar, para se especializar, para fazer tudo o que eu queria fazer, né, de cursos, de leitura, porque se a desculpa antes era não tenho tempo, né, tá aí, toma o tempo. Mas assim, como eu aprendi a trabalhar as conexões por aqui, né? Como é louco isso, né? Porque assim como a Fer, meu negócio já estava no digital, mas muitas das empresas tinham uma resistência muito grande, né, com relação ao digital. E elas precisaram se reinventar, trabalhar a sua antifragilidade, a sua resiliência, para poder sair disso, porque uma coisa que se esperava por pouco tempo, né, ok, então vamos suspender o desenvolvimento da equipe que é por pouco tempo, se viu que não tem tempo para acabar, e elas precisaram se adaptar, né? Então, eu precisei me adaptar com relação a metodologias, a acompanhamento, a parte técnica, e as empresas também. E é muito legal ver o crescimento das empresas relacionadas a isso, né? O resultado não que acabou, né? Não acabou isso ainda, mas o resultado disso que isso está trazendo, né? Então, tecnicamente, foi um crescimento muito grande. E, pessoalmente, eu acho que a minha escala de valores mudou muito, né? Coisas que antes tinham um valor maior para mim,
né, hoje tem valor menor. As coisas, eu percebo que as coisas mudaram de posição, né? Coisas, por exemplo, como família, né? Estar perto da família, né? Coisas como valorizar os relacionamentos tem um peso muito maior hoje para mim, não que não tinha antes, né? Mas antes, por exemplo, o valor do poder sempre foi muito alto para mim. Se eu for olhar o meu assessment, meu poder é lá em cima, né? Então, eu sempre tive isso muito alto. E hoje, né, ele está um pouco mais equilibrado diante dessa necessidade, né? Aquela história, a hora que falta, a hora que a gente sente falta, é que a gente aprende a valorizar. Então, acho que foi um grande aprendizado também. Eu tenho certeza que são coisas que eu vou manter, né? Então, gerou crescimento, gerou maturidade aí também para os meus valores, né? É verdade. E, infelizmente, muita gente vai passar despercebido, né? Vai ser resiliente, vai voltar ao original e vai esquecer. Daqui a algum tempo, brasileiro tem memória curta, né? Daqui a algum tempo, todo mundo vai esquecer o que aconteceu e vida que segue. Infelizmente, né? Claro que muita gente também vai sair diferente, vai ter aprendido muita coisa, mas eu acho que muita gente vai voltar a ser o que era antes e... Típico. Assim, sorte a nossa que conseguiu crescer e evoluir, né? Porque o mundo vai estar diferente. Se a gente não for uma pessoa diferente, a gente vai ficar para trás. É verdade. É verdade, com certeza. As oportunidades, elas estão sempre aí. Só que algumas pessoas não percebem elas. E eu sempre digo que as oportunidades, de vez em quando, ou quase sempre, elas vêm disfarçadas. Infelizmente foi assim. Esperto e antifrágil quem se tocou e quem foi para cima. Não tinha outro jeito. Era o melhor momento para estudar, era o melhor momento para crescer pessoalmente, profissionalmente, no sentido de conhecimento, para depois colocar em prática, ou no meio do caminho mesmo, quando abriu o home office. Quem se aproveitou vai ter um diferencial competitivo mesmo. E a vida realmente é das pessoas que aproveitam as oportunidades, seja ela um problema, seja ela um cliente que falou que você não faz aquilo, e você deixa a bola passar, seja um empreendedorismo que bateu na sua porta e você não fazia isso. É realmente tudo voltado a problemas e tudo voltado a oportunidades. A vida se movimenta assim, o mundo se movimenta assim. É verdade. As escolhas, né? Muito bom. Vamos pedir para a galera comentar aí, então, quem está assistindo agora, quem assistir depois, o que você que está aqui nessa live aprendeu com essa pandemia, o que mudou na sua vida, como é que você vai sair depois que tudo isso acabar, né? Você vai sair do mesmo jeito que você entrou, você vai sair mais forte, vai sair diferente, com mudança aí nos seus valores, naquilo que você acredita. Conta aí pra gente, que a gente vai gostar de saber também, né? Muito bom. Manda para nós aí. Lembra, né, gente, que 10% é tudo isso que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com você nesse período. Talvez você teve uma perda, você perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, mas isso é só 10%. O que você escolhe fazer com tudo isso? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de fazer diferente, de sair de tudo isso diferente. E aqui a gente está usando a pandemia, mas é qualquer adversidade, né? Qualquer coisa. Sim. É verdade. É porque essa foi grandona demais, né? Essa foi grande e afetou todo mundo. Não acaba nunca, né? Não teve jeito. Literalmente o mundo todo. Literalmente. Pois é. Muito bem, gente. Eu acho que não temos perguntas aqui. Fer, conta aí pra galera o tema da semana que vem. Você fechou ou não? Não tô perguntando nem se Fechei. Semana que vem eu vou contar para vocês 5 estratégias, 5 passos que você pode dar para realizar qualquer coisa que você queira na sua vida. Vou te contar 5 segredinhos aí. Se você aplicar, alcançou. Tá, ó, promessa, eu senti uma promessa aí. Eu entrego a faca e o queijo, né? Agora, se você vai cortar o queijo, comer ou guardar aí.
É 10%, não é? É 10%. É 10%. 90% é o que você vai fazer com a É a faca e com o oportunidade queijo. de bater na porta do novo. Muito bom. Galera, Verdade. da minha parte é isso aqui. Mais alguma coisa, vocês? Acho que é Desejar isso. uma semana boa, né? Ela é menorzinha, né? Acho que eu tô vendo sexta-feira já. Não tem jeito, é muito rápido. É a fenda temporal que a gente falou hoje. É. Verdade. É bem isso. Muito bem, então, galera. A gente se vê semana que vem, terça-feira. Mesmo bate-horário. Deixa o like, eu quis fazer isso. Deixa o like. Como que é? Deixa o seu like. Eu sempre quis fazer isso. Deixa o like no vídeo. Deixa o seu like aqui pra gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Verdade. E pode comentar aí sugestões, críticas, sugestões. Estamos aqui para atendê-los. Bem, pessoal, show. Edu, Fer, obrigada mais uma vez. Beijo, boa noite. Amei hoje o bate-papo. Gostei bastante. Boa noite. Obrigada. Depois, se vocês quiserem os livros, aí eu vou mandar os nomes ali. É o da diversidade, né, que você perguntou, Fer? Uhum. Eu mando para vocês no grupo. Tá bom? Eu não sei. Show de bola. Até semana que vem, então, gente. Gente, beijo. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.